A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o tempo de Abrão sair de Harã. Irmãos, tem tempo na nossa vida em que Deus ele permite a gente estar em um lugar e ficarmos nele e ali morarmos. Tem gente que nasce, tem gente que cresce, tem gente que fica adulto, tem família, até mesmo morre morando no mesmo lugar, vivendo no mesmo ambiente. Porém, tem pessoas que Deus ele chama com um propósito. E quando Deus ele te chama com um propósito, certamente ele vai requerer mais de você. Certamente ele vai trazer instruções para você que, humanamente falando, vão soar como loucura. Quando olhamos para a história de Abrão, nós vemos Deus o chamando. E quando Deus o chama, quando Deus se apresenta para ele, Deus já começa ordenando, dizendo: sai da tua terra. Ou seja, eu tenho algo novo para fazer, mas você precisa se movimentar. Hoje Deus te trouxe aqui para te falar: não queira entender as movimentações que eu, o Senhor, vou fazer na tua vida a partir de agora. Deus, irmãos, ele estava com Abrão e Abrão precisava ter fé. Tem coisas que a gente só vai viver. Tem mudanças na nossa vida que só vão acontecer se nós tivermos o quê? Fé. Abrão tinha uma palavra, mas se ele não se posicionasse crendo na palavra e obedecendo a ordem de Deus, certamente ele não viveria as mudanças de Deus. Porque não dá, meu irmão e minha irmã, para vivermos as mudanças de Deus se não estivermos dispostos a obedecermos aquilo que ele nos instruir, mesmo que a gente não entenda. Você acha que Abrão não era apegado a Harã? Você acha que Abrão não tinha ali memórias afetivas? Claro que sim. Irmãos, tem lugares que verdadeiramente serão especiais para a nossa vida. Mas muitas vezes não serão o lugar da promessa de Deus na nossa história. E hoje Deus, ele diz para você: todos os lugares que você estiver, que não fizer parte do meu propósito, eu te removerei. Eu tirarei você. E não queira entender. Às vezes a gente se acomoda. E quando escutamos uma palavra dessa, ficamos até com medo por causa do nosso comodismo. Você acha que Abrão não estava acomodado em Harã? Claro que estava. Ele tinha posses, ele tinha irmãos, servos, servas. A vida dele estava estabilizada. Mas quando o Senhor se apresentou para ele, foi dizendo: sai. Quando o Senhor se apresentou para ele, foi exigindo mudanças. E às vezes Deus, ele vai requerer mudanças de nós também. Ele vai exigir mudanças que Deus, ele não vai fazer por nós, mas nós vamos ter que fazer por ordem dele. Nós vamos ter que obedecer, agirmos por fé. Se nós agirmos por fé e obedecermos, nós vamos viver os propósitos de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus para minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus ele planejou para minha história. É maravilhoso termos promessas. É maravilhoso vivermos os propósitos de Deus, mas precisamos estar preparados para as mudanças repentinas. Precisamos estarmos preparados, irmãos, para aquilo que Deus vai nos designar a fazer, que momentaneamente falando a gente não entende, porque nem sempre vamos entender o sai de Deus. Nem sempre vamos entender o vai para outro lugar. Eu tenho uma mudança, eu tenho algo novo, eu tenho algo diferente, mas não é aqui.
Hoje Deus diz para você: deixa eu mudar a tua vida, porque eu sei o que é melhor para tua história. Declare comigo: Deus sabe o que é melhor para mim. Eu vou deixar Ele guiar os meus passos. Deus sabe o que é melhor para mim. Eu vou deixar Ele guiar os meus passos. Deixe Deus guiar os teus passos. Deixe Deus direcionar aquilo que precisa ser feito para que você viva o propósito. Sim, para vivermos os propósitos de Deus, irmãos, nós precisamos, sabe o quê? Deixarmos Ele guiar os nossos passos. Deixarmos Ele trilhar as nossas rotas, trazer as direções que Ele sabe que é melhor para a nossa vida. Porque Deus sabe, irmãos, o que é melhor para nós. Deus sabia o que era melhor para a história de Abrão. Por isso Deus deu uma ordem: sai. Por isso Deus deu uma ordem: vai. Hoje Deus está dizendo: sai e vai. Para onde, irmã? Não estou entendendo a palavra. Se for contigo esta palavra, tenha certeza de uma coisa: Deus vai te instruir. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê que Deus está te dando esta palavra. O porquê que o Senhor está falando contigo desta forma. Foram duas ordens que o Senhor deu para Abrão. Ordens que precisavam ali ser executadas: sai e vai. Hoje o Senhor diz para você: sai e vai. Pois eu tenho coisas grandes, só confia na minha palavra. Abrão tinha uma palavra. Abrão não tinha muito entendimento do que estava acontecendo. Às vezes, os mistérios de Deus serão tão profundos. Às vezes, os mistérios de Deus serão tão grandes que a gente não vai ter ali, irmãos, momentaneamente falando discernimento do que está acontecendo. A gente não vai conseguir entender. Mas hoje Deus diz para você: mesmo que você não consiga entender, mesmo que você não consiga compreender os meus mistérios, sai e vai, obedece, vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui você observa que Deus, ele fala de forma futura. Ele não fala aqui como se fosse no passado: já te mostrei. Não, ele fala de uma forma futura, dizendo: te mostrarei. E hoje Deus diz para você: eu te mostrarei. Esteja atento, esteja sensível, porque eu vou começar a te mostrar. Eu vou começar a te dar novas direções. Eu vou começar a mudar rotas na tua vida. Quando Deus se apresenta para Abrão, uma mudança muito grande, repentina, começou a acontecer na história dele. E hoje Deus diz para você: não queira entender mudanças grandes. Não queira entender mudanças repentinas. Porque eu sou o Senhor que sei o que eu estou fazendo. Declare comigo: meu Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu não vou querer entender as mudanças dele na minha vida. O meu Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu não vou querer entender as mudanças dele na minha vida. Deus tinha uma grande promessa. Uma promessa de fazer de Abrão uma grande nação. E de abençoar a ele, de engrandecer o nome dele. Agora ele precisava obedecer. Ele precisava ir para o lugar onde Deus havia designado que ele seria abençoado. Porque se não estivermos no lugar da bênção, a bênção não chega. Se não estivermos no lugar onde Deus, ele nos quer, nós não vamos ser abençoados. Tem muita gente que está pelejando, que está lutando contra a vontade de Deus. É por isso que a bênção não chega. E é por isso que não é abençoado. É por isso que não é abençoada. E muitas vezes fica até questionando a Deus, dizendo: mas eu sou tua serva, mas eu sou teu servo, vou para a igreja, faço jejum, faço campanha. E Deus está dizendo: será que você está no lugar certo? Será que você está no lugar da obediência, ou você está temando? Ou você está querendo fazer sua própria vontade? Tem pessoas aqui, irmãos, que realmente ainda não sabem qual é a direção de Deus, mas Deus te mostrará. E tem outras que já sabem, porém não querem, porque a vontade de Deus é contrária à vontade delas. Irmãos, quando nós vivemos o propósito de Deus, nós não vamos ter que entender o que Deus está fazendo. E muitas vezes o que Deus vai fazer será contrário à nossa própria vontade. Será contrário àquilo que a gente quer. Mas Abrão não buscou entender. Abrão não chegou para Deus e disse assim: minha vida já está estabilizada em Harã. Em Harã eu tenho laços afetivos, memórias afetivas. E eu não posso deixar tudo assim no de repente. Abrão em momento nenhum fez isso. Mas Abrão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Quando Deus te instruir, quando Deus falar contigo claramente, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus vai falar com você de maneira clara.
Deus, ele não vai deixar sombra de dúvidas de que é ele quem está falando contigo. Às vezes, irmãos, nós escutamos a voz de Deus e às vezes não sabemos interpretar que é a voz de Deus. Pensamos que é de nós mesmos, pensamos que é do nosso coração, do nosso próprio querer. Mas Deus está dizendo, te darei discernimento. Declare comigo, eu recebo discernimento para ouvir a voz de Deus e compreender o que ele quer. Eu recebo discernimento para ouvir a voz de Deus e compreender o que ele quer. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. E hoje o Espírito Santo, ele diz para você, a minha vontade prevalece na tua vida. A minha vontade prevalece na tua história. E eu sei o que é melhor para você. Deus tinha uma grande promessa para Abrão. Deus estava prestes ali, irmãos, a prometer para Abrão a terra de Canaã, a posse daquela terra. Quando Deus tem algo grande na sua vida, ele vai requerer mais de você. É por isso que mudanças acontecem na vida de pessoas que Deus tem um grande propósito. Porque é bíblico, quanto mais é dado, mais é cobrado. E você não vive aquilo que você quer, mas você vive aquilo que Deus te instrui a viver. E é por isso que é tão difícil vivermos a vontade de Deus. E é por isso que é tão difícil sermos portadores de grandes promessas. Tem muita gente que quer, né, irmãos? Tem muita gente que almeja e deseja ser portador, ser portadora de grandes promessas. Porém, isso vem com grandes responsabilidades. E uma delas é quem direciona os teus passos é Deus. É Deus quem direciona onde você congrega. É Deus quem direciona onde você mora. É Deus quem direciona onde você trabalha, onde você fica, onde você sai. É Deus quem traz a direção. E muitas vezes essas direções você não vai compreender, mas você vai ter que viver. Porque o próprio profeta Samuel, ele disse isso, né? Que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. E foi isso que Abraão fez. Aqui ele ainda era Abrão. Ele obedeceu a voz de Deus, mesmo, irmãos, quando não tinha, humanamente falando, sentido o que Deus estava falando para ele. Às vezes, as coisas não farão sentido. E Deus está dizendo, não busque ver primeiramente sentido nas coisas para depois me obedecer, porque isso não é fé. Fé é quando você vê que não tem sentido o que Deus está falando. Fé é quando você vê que humanamente falando aquilo que Deus está falando contigo soa como loucura, mas você diz, eu confio tanto no meu Deus que eu não quero entender o que ele está falando. O que eu quero é obedecer. Eu creio piamente que a vontade dele é a melhor para a minha vida. Eu creio piamente que ele sabe o que está fazendo, pois a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A nossa vontade não é boa, não é perfeita nem agradável, mas a vontade de Deus, ela é. E é por isso que precisamos andar segundo a vontade de Deus, sem questionarmos aquilo que Deus tem falado conosco. Deus deixou bem claro, grande é a minha promessa para com a tua vida. Grande é o meu propósito para contigo. Mas eu já chego te dando a ordem, sai e vai. Eu já chego te ordenando, me obedeça mesmo que você não entenda. Irmãos, quantas pessoas hoje eram para estarem vivendo as promessas de Deus, para estarem hoje usufruindo do melhor de Deus, do melhor dos céus, mas não estão, não é por causa de Deus não estão por causa delas mesmas, porque não obedecem, porque não querem fazer o que Deus instrui, porque não querem viver por fé. E quem, irmãos, não consegue viver por fé, não consegue viver propósito. Pois aqueles que Deus chama para viver propósitos na terra, aqueles que Deus chama para viver os desígnios dele, precisam viver por fé. Quando Abrão ele obedece à voz do Senhor e ele parte ali como o Senhor havia ordenado a ele, ele estava vivendo por fé. Por isso que ele é chamado pai da fé. Ele não titubeou, ele não questionou, ele não procurou entender. Mas ele obedeceu. Tem instruções, irmãos, que a gente não vai conseguir entender. Tem ordens que Deus ele vai nos dar, que ele não vai trazer a explicação logo. Ele quer provar a nossa fé. E quando ele prova a nossa fé, o nosso papel é, sabe o quê? Confiarmos que ele está no controle. Confiarmos que ele sabe o que está fazendo. Confiarmos que ele não perde batalha. Confiarmos que ele mesmo vai cuidar de nós. Sabe quem cuidou de Abrão nos mínimos detalhes? Foi o próprio Deus. Porque Abrão foi uma pessoa que obedeceu.
Quando você obedece, você dá espaço para Deus cuidar de você de maneira detalhada. E Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu tenho grandes propósitos na sua vida. E eu quero cuidar de você de maneira detalhada. Eu não estou te castigando. Eu estou te ensinando a viver por fé. Eu estou te ensinando a confiar. Eu estou te ensinando a verdadeiramente ser um servo, ser uma serva, ser uma pessoa que não anda por vista, porque por vista, aqueles que não servem a Deus, eles andam. Mas por fé é somente aqueles que sabem quem tem crido. Você sabe quem é o teu pai. Você sabe quem é o teu amigo. Você sabe quem é o teu Deus. E quando ele traz essas mudanças assim, é porque ele sabe o que é melhor para a tua vida. Sai de Harã e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não tenho obra mais em Harã. Deus deixou bem claro para Abraão: deixe Harã para trás, porque o que eu tenho na tua vida é novo e não cabe em Harã. Tem lugares, irmãos, que não cabem a promessa de Deus na nossa vida. Tem pessoas que elas não estão preparadas para viverem os propósitos de Deus na nossa história. É por isso que Deus, ele nos arranca de lugares. É por isso que Deus quebra alianças na nossa vida. É por isso que Deus encerra ciclos na nossa história, para que possamos viver a promessa dele. Tem pessoas, irmãos, que Deus, ele vai te levar para novos lugares. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo: sai e vai, pois eu, o Senhor, cuidarei de tudo. Quando Deus falar contigo, porque o próprio Deus, ele vai falar contigo. Eu não sei se em sonho, eu não sei se em visão, eu não sei se ele vai falar contigo ali, você ouvindo a voz dele audivelmente, dentro da palavra. Enfim, Deus, ele vai trazer várias confirmações e ele vai começar a te mostrar que chegou o tempo de você sair desse lugar, que chegou o tempo de você viver mudanças de Deus. Tem pessoas aqui, irmãos, que viverão mudanças e Deus está dizendo: faça como Abraão. Não queira entender, somente obedeça, porque Deus sabe o que está fazendo e ele tem promessas grandes para cumprir na sua história. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor esteve com Abraão e o Senhor tinha grandes promessas para cumprir na vida dele, na casa dele, o Senhor também está com teu filho, o Senhor também está com a tua filha, e o Senhor tem grandes promessas para cumprir na casa deles, na história, na família. E o Senhor está dizendo: quando eu te mandar sair, você tem que sair. Quando eu te mandar ir, você tem que ir, mesmo que você não entenda, pois eu sei o que é melhor para a tua vida. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Deus está dizendo para você hoje: viva por fé, mesmo que você não entenda as instruções de Deus, pois Deus sabe o que é melhor para a tua vida. O ciclo na história de Abraão em Harã estava encerrado. Deus está dizendo: estou encerrando ciclos na tua história em lugares, estou encerrando ciclos de Candarasto Rabaia na tua vida. Respeite Rabaia Candarasto o meu tempo, porque eu sei o que é melhor para a tua história. E quando eu digo que o teu tempo em um lugar chegou, é porque eu, o Senhor, tenho algo diferente determinado para a tua vida. Deus está dizendo: não será como você imaginou, mas será como eu determinei para a tua história. Obrigada, Senhor. Pois o que o Senhor determina é o melhor para a nossa vida. O que o Senhor, Pai, direciona é o melhor para a nossa história. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, Pai, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça,
A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: sai e vai. Deus vai trazer novas rotas, novas direções, novas instruções para a tua vida. Não tenha medo da novidade, não tenha medo do novo, pois Deus tem coisas grandes para cumprir na tua história. Ciclos estão encerrando na sua vida em alguns lugares e Deus diz para você: eu tenho coisas novas na tua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.